Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje, nós vamos gravar esse vídeo aqui e hoje nós vamos falar sobre um relato, sobre uma questão dos 5 tópicos que nós fizemos, que já mencionamos aqui para vocês, tá? Como eu já falado, o ovo e o Shabat já foi explicado e agora hoje nós vamos explicar sobre a questão judaica. Vamos falar sobre o judaísmo. Nós vamos falar sobre a questão de todos os tipos de judaísmo, tá? Vai desde a questão de um judaísmo tradicional a desde um judaísmo hoje, tá? Um judaísmo messiânico, mais ou menos. Fechou? Ok? Nós vamos explicar sobre isso. Primeiramente nós vamos orar, tá? Nós vamos pegar alguns relatos da Bíblia também. Tá? Eu vou pegar aqui tudo do meu caderno, como vocês já conhecem, tá? As pessoas mais novas não, capaz que não vão conhecer, mas a gente tem um caderno que a gente anota, Deus mandou a gente usar, e nós estamos usando o caderno aqui para trazer as palavras aqui para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, né, para as pessoas novas chegadas aqui, eu sou o Bruno, e nós vamos, eu e a minha família, toda a minha casa, somos filhos do Senhor, e estamos aqui para servir e agradecer o nome de Deus. Então, vamos fazer isso aqui que nós agradamos. Tá? Agradamos a Deus. Então, vamos orar primeiramente para nós entrar na palavra já. Tá? Tô com o quadro branco aqui já ainda de novo, porque eu tenho que trazer para vocês. E ainda vou mostrar ainda para vocês, porque vocês têm que verem. E aí, vamos indo, tá? Vamos ver como vai ser. Vamos lá. Senhor, meu Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor. Primeiramente, vamos agradecer, né? Agradecer pelo Senhor estar dando a oportunidade, né? De nós novamente estarmos falando da Tua Palavra, né? O período, sim, foi um período de tempo, mas por um período de tempo, nós voltamos novamente. Assim como diz a Palavra do Senhor. Pai, hoje nós vamos falar sobre um tema que é, né, idealizado, justificado por muitas pessoas ao Brasil, ao mundo, até mesmo dentro das igrejas. Vamos falar sobre a questão de judaísmo. Uma questão que o Senhor conhece, porque o Senhor viveu todos os tempos. O Senhor é o tempo. Então, Pai, peçamos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude e que o Senhor venha falar através de mim tudo que o Senhor queria falar. O estudo foi trazido, mencionado aqui, mas o Senhor pode, o Senhor que fala. Que não venha colocar em nós espírito de... que não venha colocar em nós soberba alguma, em presença nenhuma. Não venha nós ter soberba, nem isso, mas que venha colocar em nós amor, perseverança e compaixão. Muito obrigado, Pai. Vamos iniciar o estudo. Bora? Vamos lá. Quem me conhece, quem sabe que eu sou alegrão e eu gosto de, né, vai falando tudo alegremente, tá? E eu tenho Deus ainda mais alegre ainda. Nossa, maravilhoso, tá indo. Vamos lá. O tema de hoje é judeus, tá? Vou anotar para vocês. Tema hoje, judeus. Se você quiser anotar, pode anotar. Vai ser um vídeo grande. Já vou iniciando aqui já logo de começo. Vai ser um vídeo grande. Acredito que vai ser um vídeo grande. E assim, esse vídeo, se for bastante grande, não tem a introdução. Mas se for intermediário aí, nós vamos colocar a intro. E já iniciando aqui, pode haver um corte, uma pausa. Mas vamos continuar novamente. Então vamos lá. O tema é judeus, tá? Judeus. Nós vamos falar sobre judeus, hoje todos os tipos de judeus que tem no mundo todo. Eu vou anotar aqui para vocês e já vou mostrando para vocês. Vamos lá. Existem vários tipos de judeus, tá? Vários tipos de judaísmo no mundo todo, na região toda, vários tipos de judaísmo, tá? Existe a questão dos judeus ortodoxos, eu vou explicar para você o que é um judeu ortodoxo. Então vamos lá, judeu ortodoxo, né? Coloque aí só o ortodoxo, tá? Se quiser colocar, para você não ficar grande, eu coloco judeus ortodoxos, fica, imagina. Ortodoxo, né? Existe o judeu ortodoxo. Vamos explicar o que é. Existe o judeu, que é a mesma coisa que o judeu ortodoxo. Mas, se você quiser colocar, coloca. Não tem problema. Vamos colocar judeu. Judeu. Existem os judeus messiânicos,
Falando aqui para vocês algo. Os judeus messiânicos vai ser um dos nossos focos aqui. Vai ser o foco nosso aqui hoje, é judeu messiânico. Vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, o Brasil, o mundo, eu vivo no Brasil, você sabe, né? E hoje o nosso Brasil, ele é metade do Brasil, 60% mais ou menos, 70% mais ou menos ali, ele é popularizado por judeus. Judeus cristãos, no caso, judeus messiânicos, né? Não vem judeus cristãos, judeus messiânicos, judeus mesmo, judeus, tá? E outros tipos de judeus também. Assim como, né, Igreja Católica e assim por diante. Não vamos falar disso agora, mas vamos falar de judeu. Então, ou seja, vamos falar de judeus messiânicos, que é o que há mais no Brasil. Vamos falar disso. Então, coloca aí, judeu messiânico, coloca messiânico aí, ó. Messiânico. Beleza? Judeus messiânicos e judeus ultra-ortodoxos, né? Judeus ultra-ortodoxos. Vamos lá, Nossa, meu Deus, é grande a palavra. Ortodoxo. No total, quantos judeus há aí? Nós escrevemos, tá? Nós escrevemos foram quantos? Foram 2, 3, 4 tipos de judaísmo que nós escrevemos. Ah, Bruno, há mais? Sim. Tá? Há um tipo de judaísmo qual a gente, vamos dizer assim, que a gente não vai falar aqui. Tá? Nós não vamos falar aqui. Ortodoxo, nós vamos explicar agora para você. Judeu, nós já vamos explicar junto com ortodoxo e messiânico, tá? O ultra-ortodoxo nós não vamos explicar porque ele vem com a questão do ortodoxo. Ah, mas tá falando ultra. Mas o ortodoxo tá embutido no meio, tá colocado no meio. Vamos falar para vocês aí. Vou pegar minha luz aqui porque eu vou tirar. Vamos lá. Judeus ortodoxos. Vamos explicar o que é ortodoxo. Na tela para vocês, se der para colocar na tela para vocês aí, vamos ver se dá, né? Na tela para vocês aí a questão do ortodoxo, tá? Vamos explicar para vocês, tá na tela e eu vou ler aqui para vocês a questão de ortodoxia, que vem do ortodoxo. Vamos lá. Significado de ortodoxo. Substantivo masculino, que o significado dele é rigoroso. Então, que segue as escrituras, as normas ou regras estabelecidas por uma religião. Então, vamos lá. Então, o que é, então, ortodoxo? Ortodoxo, escreve aí para vocês aí, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ao lado, bem pequeno. Vamos dizer assim, segue leis. Segue leis. Um judeu também segue leis. Bora, segue leis. Vamos falar de judeus messiânicos. Judeus messiânicos. Na tela para vocês sobre os judeus messiânicos, o que são? Vamos lá. Os judeus messiânicos de Israel, que mantêm costumes judaicos e ao mesmo tempo acreditam em Jesus Cristo como Messias, rejeitando o trabalho das igrejas evangélicas e preferem manter-se em comunidades próprias. Isso é verdade, tá? Não é uma questão, não é mentira não, isso aqui é totalmente verdade, que os judeus messiânicos ele tem a sua própria religião, a sua própria ideologia de religião, né? Um costume somente deles. Eles acreditam no Messias, mas até o ponto a igreja evangélica, como aqui escrito aqui, rejeitam o trabalho da igreja evangélica. Se você for ver, qual que é o trabalho da igreja evangélica? Cristo. Cristo em outras línguas também chamado de Messias. Então por que eles rejeitam o trabalho da igreja evangélica? Eu vou explicar para vocês ainda hoje esse aqui, né? Ainda nesse vídeo aqui para vocês, por que eles rejeitam. Então, esse daí foi a questão. Então coloca aí, judeus messiânicos, o que você vai escrever? Judeus messiânicos você pode escrever assim, ó. É algo interessante, né? Judeus messiânicos, ó. O ortodoxo foi segue as leis. Judeu segue as leis. E os messiânicos? Segue as leis. Pode colocar também? Pode. Ah, Bruno, mas ele é messiânico, eles acreditam em Cristo. Eu vou explicar para vocês. Segue leis também, bora lá. Segue, colocar embaixo. Leis. Ultra-ortodoxo segue leis. Aí assim, de quem que é essas leis? Quais são essas leis? De onde foram trazidas essas leis? De onde que eles seguem? Vamos lá, isso aqui são todos. Eles seguem as leis do Antigo Testamento, como nós falamos no Shabat.
no vídeo Shabat, ó. No Shabat do antigo... Agora tem que tomar água pra você ver. Eita. Nós falamos no Shabat do vídeo passado, nós falamos que sobre a questão seguinte, sobre as tradições do Antigo Testamento, sobre a questão da Nova Aliança. Se você não viu, assista esse vídeo e depois volte para cá. Tem uma, como é que eu posso falar? Tem uma linha de raciocínio aqui para seguir, tem uma linha, então segue lá. Essa é a segunda linha, segue a Páscoa judaica, depois você segue o Shabat. Você vai falando, tá? E assim, a questão do Shabat, lá nós falamos sobre a questão de uma nova aliança e de uma velha aliança. A velha aliança é qual? A velha aliança é o Antigo Testamento, qual quem vive? Os judeus. São todas as pessoas que vivem o Antigo Testamento. Não é só judeu, tá? É judeu e judaizantes. O que é um judaizante? O judaizante é uma pessoa que vive o Antigo Testamento, da mesma forma que os judeus. Vou dar um exemplo aqui de uma igreja, não me leva a mal, tá? Se você quer fazer uma reclamação, pode reclamar também, não tem problema não. Que é o seguinte, a igreja do sétimo dia, né, que é a igreja do sábado, ela é uma igreja, que já diz sétimo dia, é uma igreja judaizante, que vive a tradição do Antigo Testamento. A igreja da congregação é uma igreja também que vive o Antigo Testamento também. Porque, por ordem de submissão às mulheres, né, também vem sobre isso. E por ordem também de a questão de mulheres no púlpito não pode. Vem isso também, o véu. Nós vamos explicar isso depois para vocês. Eu acho que ainda hoje, né? Nós vamos explicar. Ainda agora. Então, ou seja, vive o Antigo Testamento. E aqui, o judeu ortodoxo, ele vive uma lei? Vive, porque o judeu ortodoxo, como foi dito aí, é uma questão de rigoroso. Ortodoxo, escreve aí do lado, né? Se você quiser escrever, escreve aí, ó. Bota uma setinha para baixo, pro lado aí, onde você tiver. Bota aí, ó. Rigoroso. Rigoroso, ó. O que é isso? Rigoroso é um ortodoxo rigoroso. É aquela pessoa que só vive aquela lei, ó, bem firme. Não larga por nada. É tipo um católico roxo. Sabe quando se fala católico roxo? Vem da questão do ortodoxo. Roxo ortodoxo. Entendeu? Mais ou menos assim. Existem outras igrejas, né? Questão do ortodoxo. Nós vamos fazer um vídeo aqui, bem mais pra frente, explicando sobre como fundou, como começou, como iniciou, onde foi fundada a igreja ortodoxa, a primeira igreja ortodoxa, tá? Existem outras igrejas ortodoxas, por exemplo, existe a igreja católica grega ortodoxa. Grega ortodoxa, não é católica. Grega ortodoxa. Existe isso, que vive a questão das leis gregas no Brasil. Existe. Isso aqui são as leis judaicas no Brasil. Ortodoxos. Vivem isso. Segue, rigoroso. Tá? E aí tem o judeu, que é a mesma coisa, mesmas coisas. E a questão de messiânico, né? Que segue as leis do Antigo Testamento, mas, portanto, crê em Cristo. Né? Que nós vamos falar aqui agora. Vamos lá, anota isso aí, se você quiser anotar, tá aqui, ó. Vocês não estão me vendo, vou deixar por um tempo. Pronto, deixei. Tá aí. Copia aí, se não der para copiar, irmão, volta para trás aí, voltou para trás, vocês já travam o vídeo aí. Aqui vocês têm o poder de travar o vídeo, né? No entanto, a única coisa que eu posso fazer é só seguir aí. Vamos lá. Pagando aqui para nós ter a continuidade. Mas vamos continuar falando sobre os judeus messiânicos. Vamos falar aqui, ó. Qual é a diferença entre os judeus e os judeus ortodoxos? Nós vamos explicar. Como nós já falamos, judeus ortodoxos também é judeus. Então, quando falar aqui, não vai falar sobre a questão, judeus ortodoxos é isso. Não vai falar. Mas vai falar o seguinte. Vai falar que, judeus, aqui é uma parte dos judeus. Então, você já tem em mente aí que os judeus são uma parte dos judeus ortodoxos também. Fechou? Então, bora. Vamos lá. Aqui, ó. No judaísmo, são considerados judeus apenas filhos e mães judias e convertidos. Vamos lá. As pessoas, então, que são consideradas judeus ortodoxos, judeus, são apenas filhos de mães judias, tá? Filhos e mães judias, tá bom? Filhos de mães judias ou pai judeu. Por exemplo, Paulo, né, um homem muito influente na Bíblia, no Novo Testamento, ele era um judeu. Ele era um judeu. Por que ele era um judeu? Porque ele era filho de mãe, se não me engano, judia, né?
Mãe judia, pai romano. Né? Paulo ele era judeu, romano e dessas duas cidadanias. Então, ou seja, quando fala assim, ó, os judaísmos são considerados apenas judeus, filhos de mães judias e convertidos. Convertidos quais são? Por exemplo, eu me converti ao judaísmo. É isso? Não, não é isso. Por exemplo, eu sou um filho que nasceu na cidadania dos judeus e meus pais são judeus, convertidos no judaísmo. Portanto, eu sou meio rebelde e não sou convertido ao judaísmo ainda. De repente, eu começo a entender o judaísmo, começo a compreender, aí eu viro convertido. Aí eu sou convertido do judaísmo, porque são pais e mães, filhos dos judeus. Fechou? Agora vamos falar dos judeus messiânicos, no foco que a gente está querendo focar aqui. Se você tem algum parente, algum parentesco, não se ache mal, tá? Nós vamos falar tudo aqui que tem para ser falado sobre eles. Sobre tradições deles e até mesmo dos judeus. Só que agora os judeus messiânicos. Vamos lá. Com respeito ao judeu messiânico, há uma parte dos judeus que creem em Cristo, que creem em Jesus. No entanto, eles creem em Jesus, mas eles continuam guardando toda a tradição, todo o preceito judaico. Então, ou seja, nós falamos aqui então, o que acabamos de mostrar aí para vocês, né? É um judeu de Israel, é um judeu que acredita em Cristo, mas que continua ainda fazendo as mesmas coisas que os judeus. Guardando o sábado, fazendo a questão da Páscoa, que nós vamos explicar também aqui agora na Páscoa, a Páscoa judaica, e assim por diante. Olha lá. Aconteceu também na igreja primitiva, tá? Na igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva. Primitiva é a primeira igreja. Se você quer saber sobre a questão da igreja primitiva, abra lá em Atos, pode abrir lá para você ler depois, mais tarde, sobre Atos 46, versículo de número 42. Se você quiser, eu vou aqui até conferir para você aqui, ó. Atos, capítulo de número 46, tá? Você vai abrir lá. Não, desculpa, não é Atos 46. Atos 2, versículo de número 46, tá? Você vai abrir em Atos, ó. Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 46, se não me engano, 42. Isso mesmo, 42 vai até 47, tá? Atos, capítulo de número 2, versículos de número 42 a 47, vai falar como viviam os convertidos da igreja primitiva. Como viviam os primeiros povos da igreja primitiva. Vai falar sobre isso. Vai lá, lê lá, que vai falar sobre isso. Então isso também aconteceu na igreja primitiva, né? Quando esses cristãos achavam que crendo ou indo para Jesus, eles tinham que manter toda a tradição judaica. Guardar o sábado, fazer circuncisão, que era o preceito mais fundamental ali para eles fazer. Fazer todos os mandamentos, que na verdade eles tinham 613 mandamentos. Nós falamos isso no vídeo passado. 613 mandamentos, 613 práticas no judaísmo. Que os fariseus guardavam 613 rituais. E eles achavam que deviam continuar com tudo isso e crer em Jesus. Ou seja, os judeus ainda achavam que deviam continuar tendo essas 613 práticas, mas ao mesmo tempo crer em Jesus. Aí se tornou judeu messiânico. Mas vamos continuar? Então, eles só iam somar a crença em Jesus a tudo que eles já tinham. Mas na verdade, os discípulos se reuniram e decidiram que não. Isso não tem nada a ver. E que o cristianismo é completamente diferente do judaísmo. O cristianismo não é uma soma do judaísmo. O cristianismo é outra coisa. Algo interessante que eu quero falar. O cristianismo que nós vamos falar aqui, deixa eu anotar, escrever. Aqui, ó. Peraí aqui. O cristianismo, nós falamos no vídeo passado sobre o cristianismo também. Só que nós falamos no vídeo da Páscoa sobre a questão do cristianismo, que ismo é uma questão de deploração ao evangelho, né? Aí beleza, mas Bruno, você falou sobre a deploração do evangelho lá, né, da Páscoa, e depois no Shabat você fala sobre cristianismo, que é outra coisa. Presta atenção em algo. Existe a forma de dois tipos de cristianismo. Cristianismo do cristão, né? O cristianismo do cristão, que aí se torna o cristianismo, e cristianismo dos romanos, que é o cristianismo romano, que é onde tem a deploração do evangelho. Então, se você quiser anotar, coloca cristianismo, cristianismo
O romano é a deploração, né? Ismo é a deploração. O romano, vamos escrever romano. Coloca aí, romano. Romano, deploração. Agora o cristianismo. O nosso cristianismo, o nosso cristão, não é um cristianismo pagão. Tá? Não é um cristianismo de deploração. Porque até mesmo se fosse um cristianismo pagão, de deploração, até mesmo nós não íamos pregar, falar sobre isso. Tá aqui para vocês. Anote aí. Pouquinho tempo, porque nós temos muita palavra para ser dita. Mas vamos lá, continuar. Ó, então o judaísmo é uma coisa. O judaísmo é uma coisa e o cristianismo é outra coisa. O judaísmo, eles existem as práticas judaicas, práticas, preceitos judaicos, preceitos passados, preceitos que não há de ser ministrados, pregados, hoje em dia, vividos, hoje em dia. O preceito que nós vivemos hoje é a questão do novo evangelho. Vamos falar mais ou menos aqui agora. Então, o cristianismo, eles não precisam de rituais e dos mandamentos judaicos, né? Do judaísmo. Não precisam de todos os rituais. O cristianismo, ele não precisa de ritual, não precisa de todos os mandamentos, 603 práticas, não precisa disso. Eles não precisam também 600 práticas, 600 mandamentos dos judeus, tá? Judaico. Eles abrem mão de tudo isso. A parte 1, a primeira parte que eles vão fazer está em Atos 15, tá? Leia Atos 15 todo que vocês vão entender. Leia Atos 15 todo que vocês vão entender. Aí fala em Atos 15, né? Versículo 28, né? Versículo 28 e Atos 15, versículo 28 e 29, tá? A decisão, que é onde fala que eles têm que se abster de comida sacrificada a ídolo e tem também que se abster também de atos sexuais ilícitos, falamos no vídeo passado, né? Aí fala aqui, ó, eles entendem que os cristãos, os judeus ou os novos convertidos, os convertidos novos, e que se converte não precisam guardar todo o preceito judaico, principalmente a circuncisão, não precisam disso. Eles se convertem, não precisa guardar todo o preceito judaico, né? Não precisa disso, gente. Para quê? Não vai precisar. Gente, a partir do momento que você começou a viver Cristo, uma nova ideologia cristã, por que você vai viver uma velha ideologia judaica? Não vai precisar. O que isso te consta no currículo seu? Nem nada, nada. Tomar um gole. Tomar água. Ai, cadê? Ó, vai falar assim, ó. Aí fala, não precisa fazer isso, né? Não precisa guardar todo o preceito judaico. Cadê? Aqui, ó. No preceito judaico. Não precisa disso. Só tem que fazer aquilo que falam lá em Atos 15, capítulo 15, versículo 28 e 29. Que é, se abster de comida sacrificada a ídolo e de atos sexuais ilícitos. Isso que tem que fazer. Agora, depois, mais no finalzinho do vídeo, eu vou explicar sobre como que surgiu essa questão de comida sacrificada a ídolo, né? A questão de não comer carne, né? Porque é uma questão dos judeus também, que eles não comem carne. E por que, né? Que não precisam fazer isso. Por que eles fazem isso? Não comem carne. As pessoas no Brasil também pegam essa questão de religião, não política, né? Mas religião, do judaísmo de não comer carne, sexta-feira santa, que o povo coloca como santa, que nós vamos fazer o próximo vídeo que é sobre isso. Eles não comem carne durante a sexta-feira santa. E nós comemos. Aqui, vamos dizer, eu como. Por quê? Eu como. Por quê? Aí para eles é pecado, mais ou menos assim, né? Os judeus falam a mesma coisa. Aí fala, atos sexuais ilícitos. Então o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. Nova aliança. Vamos falar sobre nova aliança agora. Para você ter uma ideia sobre a nova e velha aliança, né? Até os 10 mandamentos. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Jesus falou. Jesus falou sobre eles. Os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Então, todos os mandamentos relacionados ao homem, né? Ou seja, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Tudo isso daí é relacionado à relação social. Social é como? Rede social é o homem em homem. Você viu? Não matarás quem? Um homem. Não furtarás quem? Um homem. Não dirás falso testemunho contra o homem. Não cobiçarás a mulher do próximo do homem. Então, uma relação social.
homem em homem. Jesus resume tudo isso em amor ao próximo, como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. As partes, né, em os mandamentos que se relacionam entre homem e Deus, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse foi o resumo, que é guardar o sábado e não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. Adorar somente a Deus, não prestar culto a falsos ídolos, né? A falsos ídolos. Adorar a imagem esses deuses, outros mandamentos foram resumidos em. Ou seja, aqui está falando sobre a ideologia, né? Está falando sobre a questão de, nós falamos sobre o homem, agora está falando sobre sobre Deus e o homem, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Esse foi o resumo, que é guardar o sábado, que isso aqui vem lá nos 10 mandamentos, guardar o sábado, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, adorar somente a Deus, isso aqui é com o homem, não prestar culto a falsos ídolos, adorar a falsos ídolos, nem adorar a imagem, né? Esses outros mandamentos foram resumidos em amarás teu Deus sobre todas as coisas. Então, até os 10 mandamentos, Jesus resumiu a parte social, que é o homem em homem. Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo, né? É a parte do homem, né? A parte de homem para com Deus, para Deus. Resumiu, ou seja, vamos lá. A parte do homem, que é a parte social, Jesus resumiu. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a parte do homem, social. Aí a parte de Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo. E assim vamos indo. Aprenda isso, hein? Aí fala, continuando. Até os 10 mandamentos, Jesus deu uma releitura, né? Uma releitura. Fez um resumo. Então você vê que a nova aliança, ela tem novas bases. A base da nova aliança é exatamente essa daí. Essa. Né? De crer em Cristo e o Novo Testamento e a nossa base. Ele está falando o seguinte. A nova ideologia, a nova base, a nova aliança é crer em Cristo. É crer em Cristo e não fazer os preceitos, as tradições judaicas do passado. Não é para fazer. Não é preciso. Vamos lá. Aí fala, agora, se o cara é judeu, vamos lá. Agora, se o cara é judeu, olha só. Se o cara é judeu, tem as práticas e aceita Cristo, amém. Assim seja. Agora, se ele quer continuar com os seus costumes, e isso são costumes que não se aplicam em salvação. Se os costumes judaicos, ele quer seguir, amém. Ele pode seguir. Não está proibindo. Pode seguir. Só que você está tendo na sua mente que já que isso não é permitido mais. Agora, se você está fazendo, isso não se encaixa na sua salvação. Agora vamos falar. Isso não se encaixa na sua salvação. Ele pode seguir com costumes. Mas agora, eu sou um brasileiro. Existe isso. Judeu brasileiro. Judeu messiânico brasileiro. Vamos lá. Eu sou brasileiro. Eu tenho os meus costumes. Brasil, cada país tem um costume diferente. Cada país tem um costume diferente. Cada um tem. Algum país fala que você não pode entrar sem tirar o sabato. No Japão é desse jeito, não me engano. No Brasil já é todo mundo relaxado. Aí devemos dar graças a Deus por o Brasil ser. Porque se ele não fosse, seria como se fosse querer ser igual a China ou Coreia do Norte. A Bíblia já estaria proibida e as perseguições já estariam continuando. Já estaria sendo aí ministrado. Então, graças a Deus por ser um Brasil, um país relaxado. Tá? Tá chegando o ponto de cortar, mas vamos continuando. Tá chegando o final. Não tá não, tá muito grande. Agora vamos lá. Se agora eu sou brasileiro e tenho os meus costumes, aí eu vou aceitar Jesus e abraçar tudo isso, daí é um costume judaico? Não. Daí é um costume judaico? Não. Eu tenho que abraçar aquilo que é da minha fé, que a Bíblia me ensina. Isso é judaísmo. O judaísmo são costumes, as particularidades, né?
São costumes, as particularidades do povo judeu. Nós não temos esse costume. Então, isso daí faz parte da fé. Isso daí são tradições. Então, os judeus messiânicos, ou seja, né? Então, os judeus messiânicos pegam as tradições judaicas e são a fé cristã, mas nós somos brasileiros. Nós não precisamos fazer práticas judaicas. Nós não precisamos, somos brasileiros, não precisamos fazer práticas judaicas. Para lá o povo faz porque eles vivem já uma tradição bem antiga, né? Uma tradição dos judeus que há mais de 150 anos atrás, mais de 150 mil anos atrás, mil anos não, né? Mais de 150 anos atrás, bem muito. Então vivem, né? Isso, né? Então, uma questão bem antiga, né? Aí fala, aí nós somos brasileiros, nós não precisamos fazer práticas judaicas, costumes judaicos, para ser salvo. Então, porque o evangelho não veio só para os judeus, veio para todos. O evangelho é mundial. Ele é universal. Cristo é universal. Para toda a humanidade. E não é para toda a humanidade seguir preceitos judaicos. Não. A humanidade vai seguir a Cristo. Cristo é universal. Ok? Cristo ele é universal. Continuando. Então, quando Jesus prega a mensagem que... Então, quando Jesus prega, a mensagem que sai da boca de Jesus não é judaica, é universal. Jesus, ele pregava amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele pregava... Continuando. Jesus pregava, né? Lugares que os judeus eram proibidos de ir, Jesus ia e pregava. Jesus, ele foi uma cidade... Você acredita que Jesus foi uma cidade do paganismo, do pagão? Não do paganismo, uma cidade que era cheia de idólatras, cheia do paganismo. Jesus foi. E lá ele curou um endemoniado. Endemoniado Gesareno Gadareno. Em algumas passagens bíblicas é Gadareno, em outras passagens bíblicas é Gesareno. Ele foi. Ele conversou com mulher samaritana, que naquele ponto os judeus não podiam nem chegar perto de mulher samaritana, e Jesus chegou e conversava com ela. Jesus, ele fez um... Jesus, então, se for prestar atenção, Jesus, ele não seguiu nada que o Antigo Testamento pediu. Ah, mas Jesus não é filho de Deus? Por que Jesus fez isso? Sendo que Jesus é filho de Deus, tem que passar a obediência. Tem que passar a verdadeira obediência. E a verdadeira obediência é ele seguir o Antigo Testamento. Não, gente. Cristo, ele veio para acessar a oferta de manjares. Cristo, ele veio para acessar aquilo que os costumes judaicos faziam. Em Daniel, vai falar que Daniel, ele pede por um homem para vir e cessar tudo isso que estava acontecendo, que era oferta de manjares, idolatria, a questão de você falar que para um sumo sacerdote, o sumo sacerdote interceder por você, é como se um padre hoje isso que o padre faz, que a questão de você confessar pecado ao padre, isso não precisa fazer, isso é pecado, não precisa fazer mais. Não precisa. Entende? E Jesus, ele fala, Daniel fala sobre isso. É que até a questão de 70 semanas, né? 70 semanas. Isso, 70 semanas. Que é a questão da consumação. Nós fizemos um vídeo sobre isso, falou. A questão da consumação, gente, isso é maravilhoso. Jesus, ele veio e cessou. Então, até o ponto, não é preciso mais fazer. Mas as pessoas fazem porque ainda querem viver um costume antigo. Ou porque não conhece, ou porque quer viver o costume antigo, ou porque acha bonito. Não, para. Não tem nada a ver. Começa a viver Cristo, a nova aliança. A base nossa é a nova aliança, é Cristo. Cristo é o homem que não seguiu isso. E por que nós devemos seguir, gente? Por que nós vamos seguir? Nós somos melhores que Cristo? Não somos. Vamos lá. Então, quando Jesus prega a mensagem que sai da boca dele, de Jesus, não é judaica, é universal. Nós temos que crer na mensagem que Cristo pregou, que Paulo pregou, principalmente Paulo, porque a mensagem da boca de Jesus é na boca de Paulo. Ela é universal, não uma mensagem judaica. Quando eu falo a questão de Paulo, é que Paulo, ele era a questão... Paulo, a mesma palavra que Cristo pregava, Paulo pregou, da mesma forma. Paulo e Cristo era praticamente quase se fosse o mesmo corpo, o mesmo entendimento, praticamente isso.
Não mensagem judaica, era mensagem universal. Universal. Aí, vamos lá. A pergunta é preciso fazer todos esses preceitos? Sim ou não? Sim ou não? Clica aí pra você. Vamos lá, eu quero a resposta de vocês. Bora. Preceitos judaicos. Esses preceitos judaicos que nós aprendemos hoje aqui, estamos aprendendo agora. Esse agora. A pergunta é preciso fazer todo o preceito judaico? Tradição, mandamento judaico? É preciso fazer hoje, você sendo brasileiro ou você sendo outra pessoa de outra ideologia? É preciso fazer assim ou não? Responda. Não. Acertou. Não. Porque em Romanos 10, capítulo de número 10, versículo de número 4, fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, deu a resposta para nós. Se você quiser ir lendo, pode ir lendo. Vai pegando a Bíblia e vai lendo. Esse aqui eu anotei todos os versículos, tá? Já para ler. E Deus está pondo colocar aqui no coração para a gente falar mais dela. Então, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, que é o versículo de número 4. Que isso, gente? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. E quem era a lei? Quem era a lei? Eram os 10 mandamentos. E quem foi o fim da lei? Cristo. Porque é o seguinte, quando fala a questão de oferta de manjares, igual diz Daniel, é porque a lei, na lei lá, tinha que ter a oferta de manjares, a oferta de sacrifício de um cordeiro, para ter a remissão de pecado. Portanto, quando Cristo veio, acabou de falar, porque o fim da lei foi Cristo. Cara, o fim da lei foi Cristo. O fim do sacrifício foi Cristo. O fim da oferta de manjares foi Cristo. O fim de você ficar falando hoje com um padre que não é preciso fazer foi Cristo. Só que você não quer enxergar, às vezes, né? Não quer enxergar. Foi Cristo. Não precisa. Vamos lá. É maravilhoso. Bom demais. Que é isso? Tô empolgadão, viu? Aí beleza. Leia o capítulo de 10 de Romanos todo. Em Romanos está dizendo o seguinte, que para você ser, para você ser salvo, basta você crer no Cristo e confessar o seu nome diante dos homens. Se você crer, quando fala seu nome diante dos homens, não é o seu não. Opa, eu sou Bruno, prazer, viu? Prazer. Não. Eu me apresentei aqui agora, o meu nome aqui, porque é o seguinte. Porque algumas pessoas estão chegando novas, sai uma, mas Deus recompensa duas, outras maravilhosas. Então, me apresentei para você que não conhece. Agora, quem que eu tô falando aqui o vídeo todo? Quem é? Né, de Cristo? Por acaso é de mim? Hoje eu acordei. Eu não tô falando de mim, não. Não tô falando da minha vida, tô falando de Cristo. Todo nome confesse e fale de quem? Diante dos homens, confesse seu nome, o nome de Cristo, tá? Diante dos homens. Se você crê e confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Acabou. Não tem que guardar nada. Mandamento nenhum, regra judaica. Nenhum mandamento, nenhuma regra judaica. Só que as pessoas, tem algumas pessoas que não querem entender e começa a debater. Quer debater. Não começa a debater, não. A palavra está dizendo. Você vai debater com a palavra? Não é um louvor. Meu irmão gosta de louvar, que é do Samuel Mariano, que é o grande. A gente sabe tocar. Um dia, quem sabe, nós tocamos para vocês aí, para vocês aprenderem também. Tocamos aqui. Que ele fala o seguinte no final. Se você quer reclamar, vai reclamar a ele. A ele é Deus. Vai reclamar a Deus. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a Deus. Se você não concorda, o que está sendo dito aqui, você não concorda sobre o preceito que você estuda, vai reclamar a Deus. Não, mas eu quero reclamar a você. Para o homem é assim, né? Para o homem, ele tem que reclamar com outro homem, para ver se o homem ele vai pecar, né? Para ver se o seu relacionamento com o seu, né, com a sua pessoa que você está discutindo vai ser um relacionamento que não é saudável. Vamos ver, né? Vamos lá, continuar? Bora. Então, é o que falamos. A base é o Novo Testamento. Se for para a gente criar uma religião baseada no Antigo Testamento, nós vamos voltar ao judaísmo. O judaísmo não tem Cristo. O judaísmo negou a Cristo.
O judaísmo, ele negou a Cristo. Se você for falar de Yeshua para eles, né, que é Yeshua, porque no alfabeto, desculpa, no alfabeto hebraico não existe o J, então é Yeshua, com Y. É com Y? É, com Y. Não tem. Não existe lá. Vai falar de Yeshua, eles vão falar, não, a Bíblia fala a Torá, né? Ah, não, a Bíblia lá, minha Torá, fala que tem que falar, acreditar somente em Deus, somente em Deus. Só em Deus, só em Deus, só em Deus. Entendeu? É igual, essa questão de judeus aí que acreditam somente em Deus, tem a questão com o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová só acredita em Jeová. Só que Jeová é Jesus e Deus. Nós fizemos estudos aqui em Mateus, vai falar. Nós fizemos esses estudos aqui. E as pessoas elas falam assim, não, Yeshua não. Jesus não tem, não. As pessoas não pregam Jesus no testemunho de Jeová, elas pregam somente Deus. Só que Jesus, ele fala, lá em João, né, capítulo de número 14, se eu não me engano, é o versículo de número 6 até o 10, ele vai falar, né, que não vinde ao Pai não, mas que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Como é que eles conhecem Deus se não conhecem Jesus, se negou Jesus? Qual Deus é isso? Mistério. Tô brincando. Vamos lá. Negou a Cristo. Agora, se os judeus messiânicos creem em Cristo, eles têm que crer no Novo Testamento. Porque eles não podem crer em Cristo e abolir o Novo Testamento. Então, para você ser um judeu messiânico, você tem que crer no Novo Testamento, aí você tem que estruturar as suas doutrinas no Novo Testamento. Senão, você é um judaizante. Senão, você está pregando prática judaica. Praticando prática judaica não salva. Se as práticas judaicas salvassem, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. Bastava seguir as práticas judaicas. Igual os judeus pensam que as práticas judaicas salvam, se as práticas judaicas salvassem, por que Cristo veio então? Por que eu estou pregando de Cristo? Eu podia muito bem pregar aqui de judeus, judaica. Eu podia ser tanto um judeu aqui e começar a pregar para vocês de judaísmo, não de Cristo. Existe a questão de judeu cristão, tá? Existe diferença entre os judeus messiânicos e os judeus cristãos. Paulo, ele era judeu cristão. Sabe o que é um judeu cristão? Ah, mas já falou o nome judeu. O judeu, ele vivia o Antigo Testamento. Não, o judeu cristão, ele já fala, ele já colocou Cristo como ungido, cara. Messias até o ponto não tem, não. Agora, no nexo, não tem nexo. Não tem nexo. O judeu cristão, ele significa algo. Paulo, ele era judeu cristão, assim como Paulo, Felipe, o evangelista, aí diz, né, Felipe evangelista, que diz lá em, se não me engano, eu não vou ler aqui mais para frente, né, que diz em Atos, né, diz em Atos, vai falar sobre isso, né, que Felipe evangelista, que era, né, que era desse judeu cristão. Aí eu falei, beleza. Ou seja, se o judaísmo salvasse, nós não precisaríamos falar de Cristo. No entanto, o judaísmo não salva, então devemos falar de Cristo porque Cristo salva. Cristo veio para quê? Para quê e por quê? Para nos salvar, não foi? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês aí, por quê? Vocês não me respondem. Respondem, conversem comigo. Bora lá. Agora, vamos falar sobre a questão de cobrir a cabeça. Para os judeus, eles usam a kippá, que representa para eles respeito e consciência que sempre há algo acima do homem. Para eles, assim, sempre há algo acima do homem, que é Deus. Essa obrigação no caso aqui não, como é que eu posso falar? Não provém de nenhuma injunção, né? Injunção quando eu falo assim, não provém de nenhuma questão bíblica, tá? Ela não tem nenhuma questão bíblica isso aqui, tá bom? Ou seja, os homens acreditam, assim como eu acredito, tá, gente? Que sim, há como é que é aqui? Há algo acima dos homens, sim, há algo acima dos homens, Deus, tá? Só que eu não vou ficar usando um chapéuzinho aqui assim, ó, que eu vou colocar a imagem pra vocês aí,
com um chapeuzinho pequeno assim, para falar que isso aqui que tá aqui em cima da minha cabeça é uma representação de consciência, uma representação de respeito, uma representação que existe um algo acima. Só porque eu coloquei isso aqui? Não. Eu não estou usando e não acredito que que há um algo acima dos homens. Não vou precisar. A Bíblia fala sobre essa questão de usar algo na cabeça. Vai falar sobre isso. Vai falar as roupas dos judeus. No caso, tudo que os judeus fazem, então não é preciso fazer? Não, porque os judeus eles não precisam guardar a Páscoa. A Páscoa é um negócio de Pessa. Tá? Pessa dos judeus é Páscoa. Pessa, né? E para vocês, Páscoa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo da Páscoa no vídeo passado, no vídeo que vem, tá? Que nós vamos explicar aí já a Sexta-feira Santa. E juntamente com a Páscoa, nós vamos explicar certinho lá, tá? Vamos fazer assim? Mais fácil. É a Páscoa judaica. Uma Páscoa judaica, né? A Páscoa que os judeus fazem. São 3 festas comemorativas, que é a Pessa, que é a Páscoa, que é Shavuot. Shavuot, se não me engano, no dia dos tabernáculos, tá? Se eu não me engano. Aqui, ó. Eu anoto as coisas porque eu sei que isso aqui vai ter um grande fundamento, né? Na Bíblia. Que é, ó, Pessa, que é a Páscoa judaica, Sukkot, que é o dia dos tabernáculos, e Shavuot, que é o Pentecostes, tá? Essas são as maiores 3 festas mais comemoradas pelos judeus e as mais principais, tá? As maiores tradições deles. Os judeus falam, né? Isso aqui é a minha maior tradição, então é uma tradição, eles mesmos já falam. Então nós vamos falar de uma tradição que eles usam também, que é a kippah, que eles usam na cabeça. Nós vamos falar sobre isso. Ó, que representa para eles, então, né, como falado, né, que existe um algo acima dos homens. E eu concordo plenamente com eles agora. Eu concordo, né, que existe um algo acima, né, dos homens, que é Deus, tá? O conhecimento de Deus é um algo acima que os homens não conseguem compreender. Não conseguem. Ou seja, isso aqui ele provém de uma injunção bíblica, o qual não existe na Bíblia, não tem. Eles colocaram por livre espontânea vontade. Eu vou mostrar, depois eu vou explicar para vocês de onde que surgiu, tá? Essa questão da kippah, ela foi na Grécia, foi em Roma. O romano de novo aí, oh meu Deus, esses romanos é demais. Foi em Roma, tá? E vão falar tudo certinho lá, de onde surgiu, querendo colocar dentro da igreja, e vai. Né? Ou seja, aqui vai falar assim, ó. É um sinal de reverência a Deus. Eles precisam usar aquela kippah para falar que está reverenciando a Deus. Eles usam aquela kippah, alguns judeus usam a kippah 24 horas por dia, simbolizando que 24 horas por dia existe uma soberania total acima de nós. Eu não uso, e eu acredito nisso. E eles usam também quando vão orar um monte das lamentações balançando. Né? Aí fala o que a Bíblia nos diz. Vamos ler os versículos da Bíblia? A Bíblia nos fala tudo, somente quem lê vai entender. A Bíblia fala, quem lê entenda. Mas não é quem lê não, tá? É quem lê entenda. É uma questão de Daniel sobre... É uma outra coisa, mas a Bíblia fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 4, vai falar que todo homem que que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quando fala a questão de cobrir a sua própria cabeça, de desonra da sua própria cabeça, vamos explicar algo. Quando a pessoa do Antigo Testamento, vamos para a questão das mulheres. Hoje existem igrejas que usam a questão de cobrimento na cabeça. A igreja da congregação, ela usa, tanto homem quanto mulher. E Paulo ele diz que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria família, sua própria casa, sua própria cabeça, sua própria família. E ela está desonrando, a cabeça ela significa Cristo, ela está desonrando Deus aí, por isso. E por que fala desonra, até mesmo sua própria família? Porque é o seguinte, quando a pessoa usava, antigamente, no Antigo Testamento, as únicas pessoas que usavam véu, né? Ou uma vestimenta na cabeça, o véu ele foi transferido depois, mais tarde, para uma kippah, um pedaço de pano, que é praticamente uma boina pequenininha. Eu já usei boina, é muito legal aquilo lá, maravilhoso aquilo lá. É um negocinho assim, né? Eu falo a boina mesmo, normal, não a kippah, né? E desonra por quê? Antigamente no Antigo Testamento, as mulheres eram as únicas pessoas que usavam a questão do véu, né? Que mais tarde seria uma kippah, que ainda existe hoje a questão da igreja do véu. Elas usavam porque as mulheres rapavam a cabeça. Por quê? Judeu tem a questão né, de outras pessoas. Do Egito era por causa de piolho. Hoje em dia em Israel existe isso também.
Beber mais água. Hoje em dia, hoje existe também essa questão, só que elas não usam véu, elas usam uma peruca mesmo, normal. E a questão do véu, hoje em dia, a mulher tendo cabelo ou não, significa desonra. Porque no Antigo Testamento, como falamos, as únicas mulheres que usavam véu são adúlteras. Traduzindo para o nosso dia de hoje, para o nosso linguajar, o nosso idioma, prostitutas, né? Prostitutas eram as únicas pessoas que usavam o véu acima da cabeça. Mostrando ali, né? Que ela, quando tinha, vamos dizer, o véu seria como se fosse o cabelo dela, né? Porque o cabelo é a parte mais, como é que eu posso falar? É como se fosse a parte mais atraente na mulher, seria os cabelos, né? Os cabelos ali, da mulher. E uma mulher, quando adulterava, era prostituta, ela tinha que rapar, porque quando a mulher reconhecia que ela tinha pecado, ela reconhecia que aquilo tudo que ela viveu foi pecado, um grande engano, e depois ela começou a se tornar uma cristã. As mulheres judias cristãs, que fala a Bíblia também sobre judias cristãs, ela colocava o véu, colocando uma renovação, né? Símbolo de renovação sobre ela. Então, assim, colocava assim o véu, significava que ela tinha desonrado a sua casa, a sua própria família, né? A sua própria desonra mesmo, a sua própria honra, ela tinha desonrado. Então, quando hoje as pessoas usam essa questão de kippah ou véu na igreja da congregação, ela está desonrando a sua própria família. Algo interessante que, se a gente for parar para pensar, que somente as prostitutas usavam, quer dizer então que as mulheres, quando vão usar hoje na igreja da congregação ou a kippah, quer dizer que eles são prostitutas, vamos dizer, que eles adúlteras, né? Não pode pensar? Se a família toda está usando, então vai pensar assim. Então, ou seja, sabe por que as pessoas pegam essa questão do véu? Porque elas não leem. Não é que não leem, é porque Paulo mais tarde também vai falar, né? Porque ele vai falar mais tarde também, no versículo de número 10, ele vai falar que da mulher, né? Do véu. Tudo certinho, só que você tem que ler para entender depois, por trás da história. E as pessoas só pegam, né, esse versículo e levam. Só que não é desse jeito, gente. Vamos lá. Aí eu falo em 1 Coríntios 11:7 vai falar, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aqui está falando o seguinte, como nós falamos no versículo anterior, porque todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, desonra a Deus por ser considerado Jesus Cristo a sua cabeça. Porque ele fala, todo homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, e nós somos a imagem, glória e honra de Deus. Nós somos glória de Deus. Nós, homens. Não é só eu, o homem. Não, é a mulher também no sentido de homem também. Ela também é glória de Deus. E a mulher é glória do homem. Está falando que a mulher, ela é glória do homem. Assim como Deus tem nós como glória, a mulher é glória nossa. Tá? A mulher é glória nossa. Aí fala assim, ó, esses dois textos falam que Paulo né, fala que homem quando orar ou profetizar não deve cobrir a cabeça. Então, como dissemos, a nossa base é o Novo Testamento. Estamos aí, está aí, né, com a palavra de Paulo, do Paulo. Então, se o judeu cobre a cabeça entre o judeu, é porque é costume judaico. Nós não somos judeus. Nós não somos obrigados a servir o judaísmo. Nós não somos obrigados a servir o judaísmo, não. Nós somos cristãos. Nossa base é o Novo Testamento. O ensinamento de Coríntios que Paulo escreve está aí. Tá? Então é isso daí, né? O ensinamento que Paulo passa está aí. Agora nós vamos falar sobre a questão de comer carne. Olha, chegou no finalzinho. Gente, foi rápido, hein? Nossa. E quando eu escrevi isso aqui, foi texto. A questão do ídolos, né? Comida sacrificada a ídolo. É uma das tradições dos judeus também hoje. Se você conhece algum judeu, onde meu pai trabalha na empresa onde ele trabalha hoje, meu pai trabalha numa empresa hoje em dia, né? Que trabalha. Há colegas, não um colega, mas sim pessoas ao redor dele que trabalham lá que são muçulmanos e não comem carne, né, de porco. Só que algumas pessoas têm vergonha de perguntar por quê. Né? Porque eles não aceitam mesmo. Uma vez, quando o pastor veio para cá e falou, quando ele viajou, né, viajou para Israel,
Umas pessoas dos judeus lá viu um pernil em cima da mesa, pernil não, viu um pedaço, né, de carne de porco em cima da mesa e jogou toda a comida fora, toda, não foi só o pedaço de carne de porco, foi toda a comida fora. Então para eles é muito essa questão irrespeitosa, tá? De questão de comer carne de porco, né? É carne de porco aí, tá? Por que carne de porco, né? É algo interessante que Demoniado de Nazareno, se você for ler depois lá, eu vou pôr o versículo aí para vocês. Se for ver, lá era uma criação de porcos, porque foram 2.000 porcos foram embora. Ela tava com o homem, o demônio de Nazareno estava com 2.000 demônios dentro, né, com ele. E com 2.000 demônios, né, com ele assim, foram 2.000 porcos embora. Aí fala assim, mas se os judeus, vamos dizer, tem a deploração de porcos, recusa porcos, por que aquele povo estava tendo porco? É porque aquele pessoal era questão do paganismo. Era questão do pagão. Eles eram pagãos. Então eles não estavam nem aí. Se é judeu, se não estava. Tô querendo criar porco para não comer. Então, entendeu? É mais ou menos assim. Para nós, hoje, a gente come. Não tem essa questão. A gente come. Agora, para os judeus, nós somos pagãos. Porque a gente está comendo uma carne que não pode comer. Porque lá em Levítico fala, né, da questão da unha fendida. O porco com um caceira não podia comer. Mas depois, como falamos, a nova aliança, a base nossa mudou, né? E é onde as pessoas falam que o porco é imundo. Aí tem a questão, né, que a Bíblia fala, como você pode chamar aquilo de imundo, aquilo que Deus purificou? Não tem como, não pode. Vai falar sobre isso. Olha, irmão, aqui tô dando mais uns minutos grandes, não sei se vai cortar. Se cortar, nós vamos continuar. Vamos lá, a questão de não comer carne. Nós vamos ler um livro. Tá? Nós vamos passar uma passagem aqui bem grande até chegar onde nós queremos. Tá? O livro mais ofensivo que Paulo escreveu foi o livro de Romanos, a igreja de Roma. Roma era o centro da deploração do evangelho, como nós falamos, o cristianismo romano é a deploração do evangelho. E Roma era o centro de deuses, vários tipos de deuses. Roma era o centro, né? Fala das sete igrejas, fala que Roma era onde habitava o trono de Satanás. Então Roma foi o centro, né? Não de coisas boas. Aí fala, Romanos é o livro o livro de Romanos foi e é a carta mais robusta que Paulo já escreveu. É a carta mais robusta que Paulo escreveu. A mais, vamos dizer, igual ela falou, vem e entra arregaçando mesmo. Esta carta. Vamos lá. Paulo usa 11 capítulos para tratar a respeito da doutrina. Mostrando a essência do evangelho. Que o homem não importa, né? Não importa, né? Se gentil, se moralista, judeu, todos estão debaixo, ou todos estão encerrados no pecado. Depois ele abre a porta da salvação, mostrando que somos justificados mediante a fé em Cristo. Depois, no capítulo de número 4, ele exemplifica a justificação com Abraão. Pode ler, tá? Vai lendo aí você aí, ó, vai procurando, tá? Como eu falei de versículo capítulo 4, vai lendo, vai falar sobre Abraão. Vamos lá. Aí depois, no capítulo 5, fala sobre a questão do sobre os frutos da justificação. Temos paz com relação ao pecado. Vamos voltar de novo aqui. Irmãos, eu vou dar um aviso antes de continuar. É o seguinte, se esse vídeo for muito grande, não der para baixar ele da forma de resolução muito boa para vocês verem, eu vou ter que tirar, né? Infelizmente, eu vou ter que tirar a questão das imagens, né? Equipar essas coisas. Se bem que apareceu só um pouco, né? De equipar. Mas de qualquer maneira, eu li, né, sobre a questão de tudo. Eu fui lendo, tá? Eu fui lendo para vocês. Então tem como vocês escrever no caderno. Então de qualquer maneira tem como vocês escreverem. Então não precisa ficar atordoado sobre essa questão. E assim, também a questão não vai ter intro, né? O vídeo ele não tem intro e nem finalização. Acabou por aqui, já encerrou, tá? Pelo menos eu vou tentar colocar pelo menos só uma finalizaçãozinha, mais ou menos assim, tá? Pra dar algo bem a mais, tá bom? Então assim, foi um vídeo bem simples, tá? Esse aqui vai ser um vídeo bem simples assim,
porque não vai ter muita questão de edição por ser um vídeo grande e porque eu tô gravando, no celular. Mas amém, foi gravado. Vamos continuar. Nós estava lendo sobre o capítulo 5, tá? Sobre os frutos da justificação. Temos paz com relação ao pecado, graça em relação ao presente. De novo nós. Olha lá, vamos lá, continuando. Foi muito pouco espaço mesmo que teve. Vamos lá, é o seguinte, eu vou botar as imagens só, se der. Se abaixar com as imagens, ok, foi mandado com as imagens. Se não der para baixar com as imagens, de qualquer maneira vai estar dito aí para vocês e vocês já podem escrever. Então, ou seja, o fruto da justificação, né? Temos paz com relação ao pecado e graça em relação ao presente, temos glória em relação ao futuro. Já no capítulo de número 6, ele vai falar a nova vida que temos em Cristo. Capítulo de número 7, vamos dando um resumidão. É o grande conflito que há com o nosso coração. Capítulo 8, a grande obra do Espírito Santo. Capítulo 9, a eleição de Israel. Capítulo 10, rebelião de Israel. E capítulo 11, o futuro de Israel. E encerra essa grande parte. Essa grande sessão doutrinária. Agora, do 12 ao 16, Paulo vai usar uma parte prática da carta, a parte da aplicação teológico, doutrina, teológico e ética, porque fala que teologia é a mãe da ética, no caso doutrinária, doutrina primeiro, que é, no caso, doutrina primeiro, vida em seguida. Assim como você crê, assim você é. Podemos resumir os capítulos 12 ao 16 em uma única palavra: relacionamento. As palavras vão continuar tendo, tá? Assim, ó, relacionamento. Eu vou tentando colocar em todos aí para você acompanhar. Relacionamento. Podemos resumir então capítulo de número 12 ao capítulo de número 16 em relacionamento. Nós vamos falar assim, ó. Relacionamento. Primeiro relacionamento são 5. Primeiro relacionamento vai ser do 12 a 1 ao 2, que é a questão da nova vida, 12 é a nova vida. Que é relacionamento com Deus, nova vida. Segundo, relacionamento com você mesmo, que é do 12 ao 3 ao 8. Depois, do 12 ao 9 e o 16, ele mostra como é o nosso relacionamento se desenvolve com os nossos irmãos em Cristo. Quarto relacionamento. Capítulo 12, versículo número 17 a 21, relacionamento com seus inimigos. Uma pergunta: como que você age aos seus inimigos? Você trata mal com mal ou bem com mal? Não, ou mal com bem. Como é que é? Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Relacionamento aos seus inimigos. Capítulo 5 capítulo 5, não, desculpa. Questão de relacionamento 5 capítulo 13, relacionamento às autoridades. O cristão não pode ser um cristão rebelde. Ele não pode ser. Como cristão, ele vai respeitar, se não respeita a questão das autoridades. Entendeu? Agora, o capítulo 14 e 15, Paulo mostra como é que você se relaciona com as pessoas que são seus irmãos em Cristo, mas que pensam diferente de você. Coisas secundárias. Aqui quando eu falo irmãos em Cristo é o seguinte: se você tem um irmão que saiu de uma igreja e mesmo assim fica, vamos dizer, conversando com você, querendo mandar coisas para você, ela tá achando que você ainda, somos irmãos em Cristo, eu estou separado, portanto eu tenho um pensamento diferente, mas eu sou irmão em Cristo. Não, tá errado. Então, se você está tendo algo assim, capítulo de número 14 e 15, tá? Romanos capítulo 14 e 15 vai falar sobre isso. De coisas secundárias, Aqui Paulo começa a olhar a igreja de Roma. E vinha 2 tipos de gente, que são crentes fortes e crentes fracos. Agora, quem eram os crentes fracos? Vamos explicar. Eram os crentes cheios de melindres. Eram os crentes que tinham constrangimento. Consciência.
eles eram oriundos ao paganismo. E as pessoas que vieram do paganismo, as pessoas que vieram do paganismo, porque as carnes, os alimentos principais, eram sacrificados aos ídolos. E eles pensavam assim, bom, né? Eu não quero me contaminar com a comida oferecida. Então, eu não tenho certeza se essa carne ou não é sacrificada aos ídolos. Eu vou parar de comer carne, aí vai se tornar vegetariano, eu vou ser vegetariano. É tipo assim, não, eu não tenho certeza. Por exemplo, essa água aqui, repreende o nome de Jesus, não está sacrificada aí não, viu? Suponhamos que está. Aí aí essa aqui que tá aqui dentro, eu falo, mas, nossa, essa aqui que tá aqui dentro, eu falo, mas, gente, eu não sei qual que tá aqui, então eu vou parar de tomar água. Assim estão eles com a carne. Ele não sabe qual que é a carne sacrificada a ídolo, e não sabe qual que é a purificada, qual que é a pura para comer, então eles decidem não comer, né? Aí, ou seja, aí vai se tornar vegetariano. Aí não comer carne com medo de se contaminar. Paulo chama esses crentes de crente fraco. O crente fraco são que acontece o quê? Que não ouvem a palavra, que se predomina ao seu próprio habitat natural, ali mais ou menos. Se a pessoa não come, eu não vou comer. Aí o crente forte eram os crentes que não se deixavam viver com esses preceitos, com esses milindres. Bom, mas claro, né, que podemos comer carne, não sacrificada. Como diz em Atos, capítulo de número 15, versículos de número 28 e 29, abstém de toda comida sacrificada a ídolo. Diz lá. Então, assim, nós podemos comer carne? Podemos, mas de carne sacrificada a ídolo, não. Então, na sexta-feira santa, pode comer carne ou não? Pode. Por que não pode comer? Aí, por que eles não comem? Vamos explicar no próximo vídeo. Vamos explicar no próximo vídeo. Então, mas a carne eu posso comer, tá? É um preceito judaico, uma tradição judaica. E as pessoas, infelizmente, seguem, né, isso. E por não lerem a Bíblia, né, elas ficam seguindo isso. E, gente, não precisa. Então, meus irmãos, essa foi a palavra grande, né? Nossa, olha o vídeo grande que esse aqui deu. Mas foi maravilhoso, tá? Muito bom, muito maravilhoso mesmo. Cara, aqui, gente, eu tô apaixonado nessa palavra. Maravilhosa. Próxima palavra. Isso aqui, ó. Sexta-feira Santa. Vou deixando já a dúvida no coração dos irmãos? Não, na mente. Jesus, por acaso, morreu na sexta-feira? Sim ou não? Deixa a resposta para nós aí. Se você responder que sim, responderemos no próximo vídeo. Se você responder que não, responderemos no próximo vídeo. Tá bom? Como eu falei, se esse vídeo for ter final, tem. Se não tiver, irmãos, é daqui mesmo que nós vamos encerrar. Então, desde já eu já agradeço pela sua participação aqui ao vídeo. Agradecemos também aqui hoje, Deus, né, pela presença de todos, né? Por mais que estão aí do outro lado, eu não ligo para isso não. Vocês estão do lado de lá ou não? Eu estou apenas pregando a palavra para vocês, né? Vocês querem ouvir. Participação é importante. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Pelo temor a Deus, primeiramente. Irmãos, lembre-se de algo. Não sou eu, tá, Bruno, não sou eu que tenho esse entendimento, não sou eu que tenho essa palavra, não. Não é por minha causa que essa palavra está sendo transmitida. Não, é por causa de Deus. Se não fosse por ele, a gente primeiramente não estaria nem aqui. Então, desde já eu já agradeço. E, irmãos, eu quero pedir desculpa aí pelos cortes que estava tendo, né? Mas é a vida. Fazer o quê? Um dia, quando Deus falar pra gente fazer ao vivo aí, né, a gente faz. Mas por enquanto, vamos continuar aqui normalmente. Tá bom? Irmãos, faz assim um bom dia pra você que vai acabar de acordar, trabalhar. Uma boa tarde pra você aí. Uma boa noite. Tá bom? Tchau. Paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau. Lá, irmãos, vamos lá. Vamos lá. Fazendo essa última parte aqui, com uma finalização do vídeo, certinho. E nós já queremos botar até alguns assuntos aqui. Estou gravando outro dia, porque eu achei legal a gente ver o vídeo e conversar ainda disso sobre algo interessante. Vai ser rapidinho. Finalização. Porque assim, ó. Nós falamos tudo aí sobre tradições judaicas, tradições de pessoas que, né, igreja brasileira, mas que vivem tradições dos judeus.
né? Falamos de tradições, tá? Que as pessoas vivem hoje, que é o Antigo Testamento, tá bom? Falamos sobre isso, sobre essas tradições. Eu quero que vocês entendam algo. Isso nós falamos sobre as tradições dos judeus, fomos a fundo, falamos sobre isso. Só que é o seguinte, não é permitido nós hoje, convivendo, conhecendo Jesus, conhecendo Cristo, reconhecendo o Evangelho, reconhecendo Cristo como nosso Senhor Salvador, não é nós hoje permitido, não é permitido, você pode, não tem problema, tanto que os judeus fazem, né? Mas você conhecendo, por que você vai querer viver um Evangelho que, vamos dizer, tem a deploração de Cristo? Declaração do Evangelho, declaração de Cristo. Então, não tem nexo, né? É sem sentido, mais ou menos, isso aí, pra você. Então, assim, isso não é uma forma de julgamento, aí não é pra julgar. Aí, Bruno, mas se você tá falando sobre a questão de julgamento, o vídeo que foi de 1 hora foi totalmente sobre julgamento. Preste atenção e não vê com os olhos humanos, vê com os olhos de Deus. Os olhos de Deus, ele te passa o ensinamento, mas aos olhos humanos, ele te passa julgamento. Então, são diferentes. Você tem a sua forma de julgar, você pensa que é um julgamento, mas eu penso que é uma forma de ensinamento. Então, nós aprendemos hoje que Cristo, né, todo o Evangelho, né, todas as doutrinas, todas essas doutrinas, a questão de não comer carne de porco ou outros tipos, que não sejam sacrificadas, a questão de guardar o sábado, fazer a Páscoa judaica, fazer toda a tradição judaica, não é preciso hoje para nós, porque vivemos o pleno evangelho novo. O novo evangelho, a nova aliança, Cristo, vivemos Cristo. Então, Bruno, você fala que as igrejas hoje, essas igrejas, que nós damos exemplos de várias igrejas, nós damos exemplos de congregação, Testemunho de Jeová, nós damos exemplo da igreja, né, do sétimo dia. Demos esses exemplos, por quê? Porque nós damos esse exemplo porque eu conheço como é essa questão dessas igrejas, como que é a doutrina delas dentro dela. A igreja do sétimo dia, ela vive uma questão do sábado, não pode fazer nada no sábado, vive o Shabat, vive a tradição do Antigo Testamento. Aí vem a outra congregação, ela vive a questão do véu. Nós falamos sobre o véu todo homem, Apocalipse, não, desculpa, 1 Coríntios, né? Que nós lemos aqui ainda. Tá onde? 1 Coríntios 14, versículo de número 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Diz a palavra lá, então, ou seja, não é permitido a gente fazer, não devemos fazer. Aí depois vem, nós falamos sobre a questão de testemunho de Jeová. Por que nós falamos de testemunho de Jeová? Porque a questão que nós falamos é que os judeus vivem testemunho de Jeová. Não, judeus não. Os testemunhos de Jeová vivem em judeus, por quê? Os judeus não acreditam em Cristo. Os testemunhos de Jeová, eles também não acreditam em Cristo. Eles acreditam que assim, eles acreditam em Jeová. E quem é Jeová? Jeová é Deus. Só que é Jesus também. Em outras línguas, mas é Jesus. Então, é assim, eles acreditam somente nisso, né? Então, é uma doutrina deles, que eles acreditam. 3 aí. Nós citamos 3. Existem várias outras. Não quer dizer questão de julgamento. Não é isso. Nós estamos somente dando alguns exemplos do mundo que a gente vive, na sociedade que nós vivemos, no século que nós estamos vivendo, dando exemplos. Ok? Tranquilo? Então, eu queria passar isso para vocês aqui, né? E eu espero muito que os irmãos tenham aprendido com o vídeo e com a palavra que foi transmitida hoje a vocês aí. Tá? Então, ó, no próximo vídeo vamos falar mais um pouco também sobre essa questão de judeus. E se Deus abençoar, que Deus abençoou, que Deus dá permissão, que venha nós ter um entendimento bem claro das palavras. Tá? Depois nós vamos ver, se você tiver curiosidade, vai pegando desde o começo aí, vai fazendo a linha do tempo, para você ver. Tá bom? Então, irmãos, tchau, fiquem na paz do Senhor, tá? A todos vocês eu desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus e esse foi o final. Tchau.